noite, gente. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Como é que foi a semana de vocês? A gente teve uma semana intensa, né, Fê? Uma semana incrível para todos aqui da Casa da Caridade, para todos aqueles que vieram nos visitar também. Agradeço a presença de todos no evento de ontem, né, gente? Aliás, eu queria começar o Evangelho falando sobre ontem, né? Porque ontem foi um dia muito, muito especial. Para quem não sabe, foi a primeira sessão de psicografia, né, depois desse vendaval aí que a pandemia trouxe, que a gente passou. E não tem como não falar dessa atmosfera de amor, desse ambiente agradável, né, de paz, de carinho da espiritualidade com a gente, que nos abraçou e nos acolheu a todos. Então foi um momento muito especial para todos que participaram, nós voluntários, o público, né? A gente teve um momento lindo de palestra com o Flamarion, seu amigo, né? Foi. E ele falou muito sobre perdão, né, com a gente, falou muito sobre a gente ser o que a gente quiser. Então nós temos capacidade de perdoar, sim, nós temos capacidade de sermos pessoas boas, sim. Então foi um momento de muita paz e de muito ensinamento também. E a gente teve aí a Mayra, né, o plano da espiritualidade se concretizando a partir da mediunidade dela, né, e trazendo para a gente mensagens de amor, mensagens de esperança e de que a vida continua e que aqueles nossos entes queridos que fazem tanta falta, né, que às vezes causam essa saudade, essa dor intensa do nosso coração por não estarem presentes fisicamente, eles continuam e eles seguem com a gente. E hoje a gente vai falar justamente sobre esses servidores abnegados, né, que renunciam a muitas coisas para nos passar esses ensinamentos e esses momentos de resgate, né, de esperança, né, e de quando a gente consegue se reerguer, mesmo a partir da nossa própria dor. Mas antes disso, a gente tem o nosso momento inicial de prece. Então, vou pedir que todos fechem seus olhos, que a gente acerene o nosso coração nesse momento, entrando em conexão com o nosso Pai Maior, nosso Pai de amor, de misericórdia, agradecendo por esse grande encontro, onde podemos nos conectar com essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos orienta, nos protege e nos prepara também intimamente para recebermos esses ensinamentos de Jesus no nosso coração. Mestre amigo, te convidamos a fazer morada nos nossos lares físicos e também, principalmente, nos nossos lares mentais, para que cada vez se torne mais fácil a compreensão dos teus ensinamentos de amor e que possamos também, dos nossos corações, transbordar o teu amor, a tua bondade e a tua paz a todos os nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que a tua luz chegue em cada lar, em cada coração que hoje sofre e que hoje precisa do teu amparo, amigo. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então eu vou começar com a mensagem inicial, que é do livro Coragem, do Chico, por diversos espíritos. E a mensagem é do André Luiz. Para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Como ele tem vários trechinhos, eu vou preferindo parar e comentar, porque isso são coisas que a gente já falou em vários outros evangelhos, né? Da gente não entrar naquela lamentação, né? Naquela ressaca moral, né, Fer? Então, a gente aproveitar as pedras do caminho, justamente, em vez de reclamar da pedra, a gente usar aquela pedra para construir algo bom, né? E às vezes é difícil, eu estou falando assim, mas parece que é fácil quando fala, mas não é não, né? Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que se opõem a decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmo. Reflita sempre antes de agir.
a fim de que seus atos sejam conscientizados. Esse é o mais difícil, porque quando a gente vê, a gente já falou, e daí a gente pensa, ai meu Deus, errei de novo. Mas tá aí, gente, sempre uma reflexão, sempre tem um novo dia. Não exige a perfeição dos outros e nem mesmo de você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Fato inegável esse, né? Simplifique os seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Esse eu acho também que é outro ponto sensível, pelo menos para mim é. Às vezes, principalmente quando a gente é atacado, às vezes a gente consegue, né, o silêncio, às vezes aquilo já está borbulhando, às vezes você está num mau dia, né, às vezes você já está com outras irritações, aí a pessoa vai lá, fica cutucando, e aí a gente fala às vezes coisas que não são boas, né, no momento da irritação. Estava falando com uma amiga disso ontem, né, que ela falou algumas palavras muito rudes para a filha dela, e ela falou assim, mas eu não ia fazer nada daquilo, né, só que na hora da raiva, ai gente, por isso que a gente não pode falar com raiva, né, então, mas é difícil, é um aprendizado todo dia. Comunique os seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício, com discrição e bondade. Então, quando a gente está passando por dificuldades, os obstáculos da vida, que a gente se apoie nos nossos corações, naqueles amigos, nos nossos irmãos que nos querem bem, né, Fê? Em vez, às vezes, da gente, né, se lamentar para todo mundo, reflita e compartilhe aquelas dificuldades, porque essas pessoas que vão ajudar a gente a se reerguer, né? E diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Ou seja, além do problema que você já tem, você vai adquirir outro problema, né? E isso é um fato realmente, então, aqui no caso, né, tá sem beber ou dopar-se, mas as pessoas têm diversos modos de fuga, né? E cada um no seu íntimo sabe quando a gente está no modo de fuga para não enfrentar aquele problema. E quando a gente procrastina, o problema é pior. Mas nesse caso aqui você adquire 2 problemas, né? E por fim, André Luiz encerra com a seguinte frase: lembre-se de que você é um espírito eterno e que se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Aí ele arremata tudo aquilo que ele falou, né? Porque na semana passada nós justamente falamos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se a gente dispõe dessa paz, se a gente está em harmonia, se a gente está fazendo as nossas atitudes, né, ok com as leis divinas, a gente não se deixa se atingir por esses outros motivos que foram citados anteriormente. A gente consegue manter a serenidade, a gente consegue manter o silêncio diante de uma irritação, diante de uma cutucada, né? Então, eu quis trazer essa mensagem hoje do André Luiz para a gente. E mesmo quando a gente se desvirtua um pouco, né, dessa lei divina que está gravada na nossa consciência, ela nos chama então de volta. Ela nos chama, né, de Basta volta. Um momento de respiração, um momento de reflexão para a gente retornar à nossa paz interior. Mas, gente, como eu disse no início, o evangelho de hoje é um evangelho muito especial para a gente e também muito difícil, porque eu acho que uma das tarefas mais difíceis na nossa existência é se colocar no lugar do outro, né? É muito difícil a gente sentir o que o outro está sentindo. E hoje a gente vai falar desses trabalhadores da seara do Cristo, né? Que carregam consigo essa cruz, muitas vezes uma cruz do julgamento, uma cruz da indiferença, uma cruz da ingratidão, né? Que traz o peso desses sacrifícios próprios e da renúncia, mas que também, ao mesmo tempo, recebe o amor intenso daqueles que são assistidos e que são tocados pelo trabalho verdadeiramente. Então, eu vou começar, porque lá em Atos, no capítulo 2, versículos 17 e 18, Jesus diz: nos últimos tempos difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão.
Então, quando Jesus ele se refere a esses últimos tempos, né, ele não está falando do fim, né, ele está falando de uma época de transição, de uma mudança de paradigma. Então, aqui ele está se referindo ao Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que vem descortinar para a gente esse mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, mas que a gente vai descobrindo isso aos pouquinhos, né? Porque a gente não traz essa plena lembrança na nossa mente, na nossa consciência, do que somos em essência. Então, vem a doutrina espírita, através das vozes do céu, nos trazer essas verdades que para a gente ainda estão muito escondidas sob os véus, né, Fezinha? Então, assim, nós agora atingimos os tempos anunciados. Então, todos os pontos do globo hoje a gente pode ver que tem espíritos se manifestando, não só hoje, né? Sempre. Sim. Os espíritos Sempre se manifestaram desde sempre, mas a doutrina espírita ela traz esse conhecimento para a gente de uma forma sistematizada e uma forma que fica mais fácil também da gente compreender quando a gente encadeia essa série de conhecimentos. Né? Então, Jesus queria que essas manifestações das vozes dos céus chegassem a todos. Né? E ele diz isso lá, como Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a mensagem do Espírito de Verdade é a seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, gente, essas vozes, né, os espíritos que não estão mais aqui nesse plano físico, eles vêm nos recordar da nossa essência como espírito, né? E eles vêm a todos sem distinção, né? Porque em se tratando de Jesus, isso sempre foi assim. Jesus, em todo momento, em cada ensinamento, ele sempre quis que todos tivessem acesso aos seus conhecimentos e aos seus ensinamentos e à sua mensagem de amor. Né? Ele nunca fez distinção entre as pessoas e, principalmente, ele queria que os seus ensinamentos chegassem àquelas pessoas que estão doentes, que estavam doentes. Né? Então, se nós não compreendemos no passado as manifestações que aconteceram, né, hoje chegaram os tempos da gente prestar mais atenção nisso. E ele faz uso, a espiritualidade faz uso de diversos instrumentos, né, de diferentes origens, ou seja, médiuns pertencentes a diferentes credos, né, a diferentes nações, de diferentes classes sociais, que são também servos do Senhor, e a gente tem que entender que os médiuns são servos do Senhor. Cada um de nós pôde, através deles, e pode até hoje, conhecer essa nossa essência, essa verdade do mundo espiritual, da vida espiritual e da nossa essência como espíritos imortais em evolução. Sim. E isso que você falou é uma característica da mediunidade, né? Porque ela não é uma característica espírita, ela é um atributo do espírito. Por isso que indifere de classe social, de religião. Então, a gente tem médiuns em todos os lugares do mundo, em todas as religiões, né? Aí, às vezes, ele fala assim, fulano é inspirado, ele recebe muita inspiração do céu, né? E na verdade, é isso, na verdade, é a mediunidade. E aí, a gente também se depara com os diversos graus de mediunidade, né? Então, uns têm uma mediunidade, né, mais aflorada, outros menos, né? Quando tem um amigo que ele fala assim, a minha mediunidade é tipo pedra, né? Então, a gente tem os diversos graus aqui de mediunidade e também de acordo com vai ter diferença também de acordo com a posição evolutiva desse espírito, né? E Emmanuel fala isso no livro Consolador. Então, a gente tem esse atributo mediúnico e a forma, por exemplo, como ele vai ser usado, vai ser também diferente do grau de elevação desse espírito, Sim, né? Sim. E a forma como essa mediunidade se revela, ela vai se revelar em pessoas pobres, em pessoas ricas, Sim. em velhos, em crianças, né? Em pessoas que são benevolentes, em pessoas raivosas, né? Em espíritos mais ou menos evoluídos, porque Jesus e a espiritualidade, né? O governador do nosso orbe e o seu exército de amor, eles querem que essa mensagem chegue a todos. E essa mensagem só vai chegar a todos se a gente se fizer uso de instrumentos que estejam em todas as áreas, né, em todas as regiões e que alcancem todos os corações. Sim.
E vale lembrar que esse instrumento, né, a gente tem vários tipos de mediunidade. Então, a gente tem a psicofonia, médiuns intuitivos, até anotei aqui vários tipos, que não dá nem para falar tudo, gente. Os audientes, os psicógrafos, enfim, são muitos. E também é importante porque a gente não tem uma mediunidade que ela é mais importante do que a outra. A gente não tem um grau assim, não, essa aqui é melhor do que essa outra. Não, não tem, né? Tudo depende do propósito, cada médium tem um tipo. E a forma como ela se manifesta também é diferente. Então, a gente tem os médiums que são mecânicos, né? Os intuitivos, os semimecânicos, e daí se a gente for falar de cada, dá para falar uma aula, né? Dá para fazer um evangelho só de cada tipo de mediunidade sobre isso. A questão é que, independente da mediunidade e a forma como ela se manifesta, o que a espiritualidade sempre orienta os médiums é a questão da autoevangelização, né? E Emmanuel, ele é bem assertivo, né? Vou falar essa palavra, ele é bem assertivo, porque no livro Consolador ele fala que o médium ele tem obrigação de estudar muito, justamente porque muito foi dado, muito será cobrado, né? Então ele vai ter que realmente assim observar e trabalhar todos os seus instantes para a própria iluminação. Isso não quer dizer, gente, que não sou médium, então não vou estudar. Não é isso, né? A gente está aqui falando dos trabalhadores da prática mediúnica, né? Mas todos nós, como servidores da Seara de Cristo, nós temos a obrigação de estudar, né? Para entender melhor o que se passa com a gente. E no caso do médium especificamente, se ele não compreender o que está se passando com ele, inclusive como se dá essa comunicação, né, entre o plano material e o plano espiritual, então ele não consegue exercer de uma forma completa e plena a sua missão. Então, por isso a importância do estudo, né? Sim. E essa diversidade de médios, né, dos instrumentos, ela existe para que todos tenham acesso a esses ensinamentos. Então, imaginem a gente num país tão diverso como o Brasil, e olhando aqui só para o nosso mundinho, né? A gente tem áreas remotas, a gente tem tribos e a gente tem pessoas que vivem lá na alta sociedade. Então, a gente precisa ter pessoas que levem essas mensagens até elas, e são pessoas da própria comunidade, né? Que Sim. muitas vezes nem se reconhecem como médiuns, às vezes nem sabem o que é isso e nem acreditam, mas que são também inspiradas, que são, né, intuídas pela espiritualidade a passar as mensagens, né? E à medida em cada comunidade elas vão acelerando o processo de evolução daqueles que estão ao seu redor. Agora, claro que a gente tem essa diversidade dos médiuns, mas a gente também não pode esquecer da fé raciocinada, né? Que é um ensinamento que Kardec nos trouxe através do seu Pentateuco, né? Em todo o Pentateuco ele fala sobre a fé raciocinada, né? Sobre a gente sempre passar todos os fatos que são apresentados pelo crivo da razão, né? Porque a gente sabe que, da mesma forma que aqui no mundo dos encarnados a gente encontra pessoas que não estão muito preparadas, né, para o trabalho, não estão muito preparadas para a missão, no mundo dos desencarnados, os espíritos também, eles apresentam o seu nível evolutivo e eles falam das coisas de acordo com a forma que eles entendem essas coisas, né? Então, a gente vai ter espíritos falando uma coisa, outros espíritos de outro nível evolutivo falando outras, e aí cabe a nós, então, passar por esse crivo da razão e verificar o que é correto e o que ainda está, né, com os equívocos dos passados, das nossas imperfeições, das nossas incompreensões. Até as palavras, né, Fê? Às vezes os espíritos falam assim, tentar achar palavras para o nosso entendimento, porque às vezes tem coisas na espiritualidade que a gente ainda não tem nenhum entendimento. Então, faz às vezes meios de comparação, né? É como se fosse tal coisa, né? E no próprio livro dos Espíritos, né, Kardec às vezes faz algumas perguntas mais complexas, assim, bem complexas, e os Espíritos falam, olha, ou o seu entendimento só vai até aqui, então a gente não pode ultrapassar isso, né, do que a gente está contando até agora, ou então, nem nós temos ainda a compreensão correta sobre esse assunto. Então, não vamos entrar num labirinto do qual a gente não possa sair nesse momento, né? Então, todas as revelações, elas são feitas de acordo com a nossa maturidade, né, espiritual. Então, assim, gente, é importante a gente saber que o médium, ele não é santo. O médium, ele traz também, assim como cada um de nós, as imperfeições a serem corrigidas,
né? Mas a sua faculdade é santa. A faculdade do médium é santa. E santa no sentido de que essa faculdade, ela descortina o mundo espiritual para cada um de nós, né? Ela consola. O que foi? Não, só deixar o carro passar. Ah, tá. Desculpa, passou um carro de som aqui, gente, mas tá tudo bem. Mas essa faculdade, ela faz com que nós sejamos capazes de compreender o mundo espiritual. E é uma faculdade que também consola, que também abraça os nossos corações nos momentos em que a gente acha que está tudo desmoronando, né? É uma faculdade que, quando tudo parece perdido, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, porque quem vai também sente saudade, quem vai também sente dor, né? Sim. E quem vai também quer se comunicar. Então, essa faculdade, ela dá voz àqueles que querem falar, né? Isso é muito especial. E quando, assim, essa é a importância da faculdade mediúnica ser exercida alinhada com Jesus. Sim. Porque quando ela é exercida de forma evangélica, né, como um sacerdócio, então esse lindo trabalho de amor, ele continua. E é preciso que a gente estude, que a gente conheça cada vez mais o Evangelho, para que esse trabalho não se perca, né? Mas que, ao contrário, que ele brilhe, que ele ilumine todas as pessoas que estão ao nosso redor, todas as almas que acabam se perdendo na sombra de si mesmas. Com certeza. E isso que você falou foi sobre a questão do médium se perder. No livro tem uma pergunta que foi feita, né? Fala assim, mas e se a mediunidade, será que ela pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Né? Então, assim, foi feita essa pergunta. E olha o que Emmanuel respondeu, né? Que os atributos mediúnicos são como talentos do Evangelho. A gente já fez o Evangelho, né? Sobre a parábola dos talentos. E se o patrimônio divino é desviado dos seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor na seara da verdade e do amor. Multiplicando nos bens os talentos mediúnicos, multiplicarão para Jesus, né, como você disse, sobre as bênçãos divinas. Então, tudo vai depender do propósito e da forma como o médium está usando aquele recurso, né, que lhe foi dado, né, que é inerente dele. Mas, todavia, se ele sofre no insulto do orgulho, da vaidade, né, ou da exploração, né, inferior, aí pode deixar de intermédio do invisível entre sombras pesadas no estacionamento das mais dolorosas perspectivas da expiação. Por isso é tão importante o esforço pessoal e domar suas más inclinações, porque se o médium ele veio com esse atributo, né, de fazer o bem, servir na seara, e ele usa essa mediunidade de uma forma equivocada, né, para tirar vantagens pessoais ou enfim, né, tem tantos meios da gente desviar esse propósito, o médium ele vai ter consequências disso, porque a gente está sobre a lei de causa e efeito, né? Então vai ter consequências sobre esse mau uso da mediunidade, a que ele foi dado. Sim, mas é importante a gente saber também que os erros de um médium, eles não anulam os acertos também, e não anulam os outros médiuns, né? E os outros trabalhos que estão sendo feitos. Não dá para generalizar, né? Exatamente. E outra coisa, muitos e muitos médiuns abnegados, vocês conhecem? Eu conheço. Médiuns abnegados, né, que se doam verdadeiramente ao trabalho, que renunciam em diversos aspectos das suas vidas, né, para servir, então, a Jesus. E esses, sim, eles estão exercendo a mediunidade alinhada aos ensinamentos evangélicos, né? Então, a gente tem que compreender que o médium pode falhar? Pode, né? Até porque ele está ali na condição de espírito em evolução, como cada um de nós, né? Então, o que pode acontecer é que sempre que um médium falhar, a espiritualidade ela vai dar um jeito de trazer esse médium de volta para o caminho correto, e se não for aquele momento do médium continuar o seu trabalho, a espiritualidade vai encontrar um novo instrumento para que esse trabalho de amor não se cesse, para que esse trabalho de amor continue. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso e sempre reforçar que o erro de um médium não anula todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por diversos médiuns abnegados, diversos médiuns sérios, que vêm aí espalhando o amor e espalhando as verdades, né, das vozes dos céus para a gente. Só uma coisa, né, amiga? Eu lembrei aqui, porque a espiritualidade, gente, ela tem um plano A, B, C, D, G, Y, né? Então, assim, se tinha um propósito com aquele médium, ele se desviou, aquele propósito, aquela mensagem, aquele trabalho, ele vai vir de outra forma, ele vai vir através de outra pessoa. Então, aquilo não vai ser anulado, né?
por conta disso. Não, e essa questão da missão do médium ser santa, né? Se a gente pensa nos nossos entes queridos que passaram, né, para o plano espiritual, da mesma forma que a gente quer e sente dentro de nós esse desejo de conversar com eles, de saber se eles estão bem, né, de saber como as coisas aconteceram, né, e como eles estão se sentindo, eles também têm a necessidade de passar essa mensagem para a gente. Às vezes não é através de um médium psicógrafo ou de um médium, né, psicofônico, às vezes é pela própria intuição. Né? Aquele cheirinho que a gente sente, aquela presença amiga que a gente sente do nosso lado, o sonho que a gente tem com os nossos entes queridos. Muitas vezes eles estão ali nos passando mensagens, né? Então é preciso que nós também estejamos atentos, porque somos médiuns também, em maior ou em menor grau, né? E a gente tem essa capacidade de se comunicar com eles. Mas aqui a gente está falando dos médiuns que exercem esse trabalho na seara de Cristo, né? E quando eles entendem a grandeza do seu trabalho, eles passam a exercer cada vez mais e mais esse trabalho com amor. Então a gente vê que os médiuns, eles são intérpretes conscientes ou mensageiros inconscientes das mensagens desses espíritos que estão hoje na condição de espíritos desencarnados, né? E eles então esses espíritos, eles querem nos transmitir mensagens através dessa conexão que fazem com o médium que está assistindo. E por isso santa é essa missão, né? Que dá voz para que esses espíritos possam falar. Então, gente, essa sensação do fim, ela pode ser muito dura para a gente, né? Eu sei que muitas pessoas que nos assistem hoje, muitas pessoas que acompanham o Evangelho, muitas pessoas que acompanham o trabalho da Mayra, sabem quanto é duro pensar no fim, quando você não tem nenhum conhecimento sobre o que acontece depois. Para você é um término muito brusco, né? De uma vida de amor, de uma vida de dedicação. Então, como fica o nosso coração quando a gente não tem essa certeza da continuidade da vida, né? Mas aí então vem alguém e segura na sua mão e diz: calma, não acabou. Tudo que você pensou que terminou, que desmoronou em cima de você, não é isso. A vida continua, eles seguem trabalhando, eles seguem sendo inclusive os mesmos, né? Eles não mudam de uma hora para outra, eles são os mesmos, eles guardam o mesmo amor por nós. Então, isso é um trabalho que nos abraça, que nos acolhe. Então, a gente olha a beleza desse trabalho, né? Olha a beleza do que essas pessoas abnegadas, esses trabalhadores da última hora fazem por nós. Agora, uma coisa importante de falar é que a faculdade mediúnica, ela também não poupa o médium do trabalho material, né? Porque, muito pelo contrário, o trabalho material é aquele que nos ajuda, todos nós, trabalhadores da seara, a seguirmos em frente, a nos transformarmos por dentro, as dificuldades que a gente vai passando, as alegrias que a gente vai recebendo. E Jesus, sempre que ele falava aos seus discípulos, e também quando seus discípulos começaram a ter o dom da cura, né, foram abençoados para poder também curar as pessoas, Jesus falou para eles: dai de graça o que de graça receberdes. Sim. Então, a mediunidade é um compromisso com Jesus e um compromisso voluntário sempre. Sobre isso, isso vale sobre o processo de evangelização do próprio médium, né? Quando ele trabalha para o bem do próximo, quando ele está estudando, é o processo de autoevangelizar, na prática sempre do bem. Porque quando você fala o dai de graça, né, é importante reforçar isso. Porque Emmanuel, ele fala, né, sobre isso, que o médium que ele desenvolver, que ele resolver, né, transformar suas faculdades mediúnicas em fonte de renda material, é melhor então ele esquecer, né, sobre essas possibilidades psíquicas, então, né, porque do que ele se aventurar, né, nesses terrenos delicados dos estudos, se ele está usando isso para benefício pessoal. E aí, como a gente disse, ele considera que ele completa, né, que isso seria inclusive um comércio criminoso ainda, né? E aí a gente vai ter que, como a gente comentou lá atrás, né, responder aí com resgates, porque foge do propósito, né? E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala nessa parte daí de graça, ele foca especificamente. Eu levo isso para tudo que é na vida, pra né? Tudo que você recebe de graça, você dá de graça para os outros, né? Mas ele fala no Evangelho especificamente da faculdade mediúnica, né? Então, por isso que é importante ressaltar isso também.
E essa questão, né, do resgate não é uma punição de Deus, Sim. mas é é o crivo da nossa própria consciência falar, olha, você está indo por um caminho que não é o correto, então vamos retornar ao caminho certo, né? Vamos retornar e nos alinhar com o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus. E aí, gente, eu trouxe aqui também alguns exemplos do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Esse livro é muito interessante porque a equipe Manuel Filomeno de Miranda, ele foca, né, no esforço da qualificação da prática mediúnica. Então, na primeira parte do livro, o livro traz 10 grandes questões sobre a mediunidade que são respondidas por espíritos como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, João Cleófas e Viana de Carvalho. Então, são obras psicografadas por eles e alguns trechos foram retirados para comentar essas grandes questões que envolvem a prática mediúnica. E na segunda parte do livro, Divaldo Franco, ele fala também, ele esclarece alguns pontos sobre a prática mediúnica e ele fala da necessidade das ações, né, do médium estarem sintonizadas com as recomendações de Allan Kardec que foram trazidas pelos espíritos, né, e principalmente na obra chamada O Livro dos Médiuns. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a mediunidade é a expressão mais concreta da caridade. Então, olha isso, eu acho que todo mundo aqui foi capaz de perceber isso ontem, né, gente? A doação da Mayra, aquele trabalho, né? O quanto que as pessoas que estavam naquela plateia, naquela assistência receberam, o quanto cada um de nós, voluntários, recebeu também, né, assistindo aquela palestra. Eu não sei, me emociona até agora, né, quando eu lembro de alguns recados, quando eu lembro de algumas cartas e das pessoas ficando assim, se reerguendo, né, através das suas dores. Então, a prática mediúnica tem essa importância na vida de todos. E muitas vezes é um libertar de consciências, porque nós vivemos com as nossas ideias cristalizadas na nossa mente, né? Muitas vezes a gente não acredita nas coisas. E aí é preciso um empurrão como esse para a gente acreditar, para a gente ver. Não tem como isso ser falso, né? Então, quando a gente presencia uma sessão como a que foi ontem, né? E outras diversas de médicos que trabalham pelo país afora, pelo mundo afora, inclusive médicos que trabalham em sessões mediúnicas menores, que trabalham, né, com irmãos que ainda estão em desequilíbrio, a gente vê que não tem como ser um trabalho sem seriedade, né? Algo que a gente... Cada um no seu propósito. Exatamente, né? Cada um no seu propósito. Então, a gente vê que muitas pessoas, após receber uma mensagem ou após presenciar algum fato que chamam ela para essa realidade, elas mudam completamente seu comportamento perante a vida. E isso é como se os médiuns fossem bombeiros que estão ali resgatando vidas, né, de pessoas que estão soterradas pela sua própria dor. Então, olha que beleza, que trabalho bonito, né, quando é um trabalho exercido com Jesus. E a gente muitas vezes tem uma visão errada da mediunidade. Às vezes a gente acha que ela é um calvário, né, um sofrimento. Mas a mediunidade, gente, é um presente divino, né? Apesar de não ser um privilégio. Mas é uma concessão divina, é um trabalho, inclusive, né? Cansativo. Mas é um dom divino, é uma concessão divina para promover tanto o progresso da humanidade, quanto o progresso do médium, quanto daqueles que estão ao redor, porque todos aprendem e ninguém está ali por acaso, né? Ontem a gente estava até comentando isso, né? A gente estava comentando quem participou da sessão de psicografia, a gente viu que tinham trabalhadores ali de segurança também, né? Por conta da quantidade de gente, do local onde estava sendo feito, eles também não estavam ali por acaso, né? Eles estavam ali, muitos se emocionaram e muitos quiseram compreender o que estava acontecendo ali. Então, as pessoas são colocadas no local certo, na hora certa, para escutar aquilo que elas precisam escutar e para vivenciar aquilo que elas precisam vivenciar. Então, gente, Emmanuel, ele diz que a mediunidade é posto da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Mas também é uma experiência ditosa, porque quem pratica se alça das baixas vibrações até as faixas superiores da vida, né? Porque você dá um salto, imagina, através da sua mediunidade, você pode transformar vidas, você aprende através da prática da sua mediunidade e você ajuda tanto os encarnados quanto os desencarnados, né, no momento que você se dispõe ali a exercer o seu trabalho com seriedade, alinhado com Cristo. Então, você está resgatando
corações encarnados, você está resgatando espíritos que desencarnaram e que ainda não conseguem compreender a situação em que estão. Então, tem diversas formas pelas quais você está resgatando vidas e ajudando as pessoas a se melhorarem também por dentro, porque muitos médiuns são beneficiados através de mensagens de bons espíritos e compartilham esses benefícios conosco, né? Então, todos esses bons espíritos que se manifestam e que passam essas mensagens que nos engrandecem, que nos fazem ser melhores, eles estão contribuindo também para a nossa evolução através do instrumento que é o médium. Sim. E daí vale a gente pensar, né? Porque você falou de todo esse trabalho, né, Fer, de todo o sacrifício, mas aí vem o questionamento, né? E aí, gente, como é que fica a vida pessoal do médium? Porque, né, com esse trabalho gigante, tem gente que acha que a pessoa tem que ficar ali disponível, né, um telehealth ali 24 horas por dia. Só que essa pergunta foi feita, né? Será que vale, né, sacrificar a vida do médium, né, a sua vida familiar, o seu trabalho? Né, vale esse sacrifício em favor da propaganda doutrinária, né, como essa pergunta foi feita lá no livro Consolador. E Emmanuel fala que o médium ele vai dar aos serviços da doutrina a cota do tempo que ele dispor, né? Então o médium ele tem família, ele tem trabalho, né? Ele não vai usar esse recurso da mediunidade para ganhar o dinheiro, mas ele tem que ter um trabalho, porque ele está na Terra, ele precisa se sustentar, ele tem, né? Uns têm mais filhos, outros não têm filhos, mas enfim, né? Ele tem uma vida, né? E isso deve ser respeitado, até porque se o médium ele negligencia todo esse outro aspecto, né, da sua vida, né, será que ele estaria sendo coerente, estaria sendo sensato com as lições divinas? Porque ele vai estar abandonando sua família, vai estar abandonando o tempo com seu filho, né? Então, assim, o importante é buscar esse equilíbrio, né? É óbvio que, da mesma forma, no nosso trabalho material do dia a dia, a gente vai ter épocas que vai ter mais demanda, épocas que vai ter menos demanda, a gente vai administrando a nossa rotina. Lá em casa eu divido, assim, tem dias que eu deixo a louça para lavar depois, né? Então, a vida do Eu sempre médico, deixo, gente. Você sempre deixa, né? Então, tá bom. Às vezes eu deixo também, né? Então, não arrumo a cama agora, depois eu arrumo depois, porque tem outra coisa que prioriza. E aí a gente vai tentando adquirir esse equilíbrio. E é difícil, né? Então, assim, manter esse equilíbrio. Mas é uma tentativa, né? Importante. E é importante a gente falar sobre esse aspecto da vida do médium, né? Porque ele não é só médium, Porque né? não é só médium. É importante que a gente saiba, porque há muitas cobranças em cima do médium, né? Então, assim, por exemplo, numa sessão de psicografia, se chegam 7 cartas para as famílias, tem sempre uma pessoa que vai desejar a 8ª. Né? Tem sempre outra pessoa que vai desejar a 9ª e a 10ª e assim por diante, porque nós ainda estamos muito influenciados pelo nosso egoísmo. Então a gente pensa muito naquilo que vai nos beneficiar, naquilo que vai nos fazer bem, sem pensar no bem-estar do outro. Sim. E sem compreender que há também uma limitação física. É isso que eu falo. Né? Há uma limitação física e outra coisa que a espiritualidade é que determina, né, quem vai receber uma mensagem, quem está preparado, né, quem está mais necessitado. Então, assim, são coisas que nós não temos o controle. Mas o importante é a gente saber que, através das comunicações que são feitas, cada um de nós, independente de ser de um parente nosso, de ser de um espírito abnegado, de ser, enfim, de outras pessoas, cada um de nós pode aprender com essa comunicação, né? E esse é o objetivo, né? O objetivo não é atender a uma pessoa em específico. O objetivo é colocar pessoas reunidas que têm a mesma necessidade, que não estão ali por acaso e que vão ouvir o que precisam ouvir. A carta tem um propósito. Né? Tem um ela propósito. Tem que ter um propósito. Ela não vem aleatoriamente só porque a gente está com uma vontade para saciar, né? Às vezes uma vontade de curiosidade, por exemplo, né? E isso acontece não só nas cartas, mas às vezes a pessoa ela começa a ir no centro, ela vai numa palestra com um puro instinto assim de curiosidade, né? Ela não está lá assim realmente assim para querer entender alguma coisa, para aprender alguma coisa, ou porque a carta no caso tem um propósito, né? Por isso que chama cartas consoladoras, ela tem o propósito de consolar, né? Sim, muitas vezes até o não é providencial, né? Exatamente. Às vezes o não naquele momento vai nos ensinar mais do que o simples sim. Sim. Né? Verdade. Sim sem que haja realmente uma necessidade profunda daquela comunicação, né?
Então, outra coisa importante dizer é que os médiuns que transmitem as mensagens, eles também aprendem. Né? Então, aquele médium que não consegue compreender que aquela mensagem também tem um pouquinho de si para ele, é porque ele não está compreendendo, então, a sua missão. E isso serve para todos nós, gente. Porque todos os estudos que nós fazemos, né, todas as lições de Cristo que nós temos acesso, se nós acharmos que não são para a gente, tem alguma coisa errada. Né? Porque muitos de nós pensam assim, esse ensinamento é muito lindo para ser aplicado no outro. Ai, né? fulano tá tinha que bem. escutar essa mensagem. Fulano tinha que estar assistindo esse evangelho. Mas na verdade... Não, eu falei assim, o legal é quando a gente cai assim no evangelho, eu falei assim, nossa senhora, parece que foi feito pra mim, assim, quando a gente tá montando um roteiro, né? Eu falei assim, nossa senhora, parece que eu tava precisando estudar isso. Aí agora a gente não vê mais os comentários, gente. A parte ruim é isso, porque agora a gente acompanha, não consigo acompanhar tudo. Mas às vezes a gente vê assim, nossa, vem lá uns pingados assim, nossa, parece que a mensagem foi para mim hoje, né? Então, é porque a gente tem que receber mesmo as coisas, um chacoalhão. Sim. E outra coisa também é clara, que assim como todo trabalhador, nenhum médium é insubstituível. Se nós nos julgarmos insubstituíveis, nós certamente estamos errados, né? A gente sabe que a espiritualidade ela é capaz de conduzir um espírito para o seu caminho de luz, né? Sem a necessidade de um instrumento que faça isso por ela. Sim. Só que esse intercâmbio, ele é muito proveitoso. Ele é muito proveitoso para o espírito. Muitas vezes é um espírito que ainda não consegue se enxergar sem a matéria, então esse contato com a matéria, ele faz bem também para o espírito, né? Muitas vezes é uma oportunidade para o médium, uma oportunidade de crescimento e certamente é uma oportunidade para quem recebe a mensagem e para quem está assistindo, né? Mas todo o trabalho, ele pode ser encaminhado pela espiritualidade. Agora, uma coisa essencial também é que todo um médium, quando exerce esse trabalho de luz alinhado com Cristo, ele passa a ser também um instrumento de transformação moral a cada um de nós. Né? E quem escuta uma mensagem, quem participa dessas atividades, né, de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, e não consegue enxergar ali uma oportunidade de transformação moral. Né? Para todos nós, isso é uma oportunidade de crescimento. E os bons serviços que surgem da prática mediúnica, eles dependem também do direcionamento que o médium dá à sua faculdade. Então, aqueles médiuns que levam a sua faculdade para uma atividade que não é útil, eles estão sendo os mais nocivos do que, né, estão ajudando realmente o próximo. Agora, quem somos nós para julgar o trabalho de outra pessoa? Nós não estamos no lugar daquela pessoa para compreender, né, para saber o que se passa ali. E é muito importante que nesse tempo assim de intolerância religiosa, intolerância política, intolerância de opção sexual, né, de raça, que a gente se lembre dos ensinamentos do nosso mestre maior, que foi Jesus. Né? Jesus passou por aqui, ele não julgou ninguém, ele nunca apontou o dedo para ninguém. Então, que nós sejamos com os nossos irmãos aquilo que Jesus sempre nos ensinou, aquilo que Jesus foi para cada um de nós e é para cada um de nós. E a gente tem que compreender que a mediunidade, ela não liberta o médium da sua condição humana frágil. Né? Assim como qualquer trabalho no bem não nos liberta, trabalhadores, de nossa condição humana frágil, mas nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui nos esforçando e a cada passo a gente vai evoluindo mais um pouco. Né? E a prece, olha que interessante, a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dedicada aos médiuns, tem uma parte que é assim: que Deus nos preserve de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Né? E isso serve para todos nós. Quando a gente apontar o dedo para alguém, é porque a gente está se afastando disso. Então, que a gente peça em nossa mente, em nosso coração, que Deus nos preserve de todo sentimento que é oposto à caridade. Porque ainda que aquela pessoa esteja errando, ela está tentando acertar. Em algum momento ela vai ser trazida de volta para o caminho correto. E, gente, vocês acham que o médium sofre? Acho que sim, né?
São muitos momentos de renúncia, muitos momentos de abnegação, e toda vez que a gente renuncia de algo, a gente sente, né, de uma forma ou de outra. Agora, através do estudo do Evangelho, através da nossa evangelização, né, da nossa prática, enfim, a gente vai conseguindo se blindar do sofrimento. O que a gente pode até fazer uma comparação aqui entre os trabalhadores de um hospital. Então, a gente tem lá um médico, tem um enfermeiro, né, o assistente de saúde, o assistente social. Todos eles que estão ali no hospital, eles estão envolvidos com aquele ambiente onde as famílias estão em busca da cura, né, muitas vezes com a angústia, né, da doença, muitas vezes. E aquele ambiente, ele afeta a todos, né? Então, isso acontece também com a mediunidade, né? Então, o médium que está ali na assistência mediúnica, o mesmo ocorre com ele, né? Quando ele serve, ele participa do suor do serviço. Então, ele está sentindo aquilo que está acontecendo ao redor dele, que está também sendo transmitido através da conexão espiritual que ele está tendo com a espiritualidade que está ali se manifestando, né? Então, ele sente aquilo. Quem serve participa do suor do serviço e quem ajuda experimenta o esforço do auxílio que oferece. Mas quem ama também se sintoniza nessas vibrações de amor e também recebe amor de volta. Então, lá no livro da Prática da Qualidade Mediúnica, eles falam da asepsia mental, que é muito importante que todos os trabalhadores da prática mediúnica façam essa asepsia mental pelo estudo e pela abnegação, para que eles possam, então, prosseguir no trabalho. E o médium que compreende o seu trabalho, que compreende o seu dever, ele também não se orgulha da faculdade que tem, porque ele sabe que é uma faculdade que independe do seu mérito, né? É algo que se manifesta em todos os lugares, em todas as pessoas, quando a providência divina oferta essa oportunidade. E ele atribui a Deus todas as consequências do seu trabalho. Sim. E só para complementar aqui, Fê, a gente já está caminhando para o final, mas tem uma passagem de Emmanuel, do livro Emmanuel, que ele fala a médiuns: a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração da certeza que vos foi outorgada. E muito pedirá aos que muito receberam. É, portanto, necessário que busquei cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, e se não quiseres tombar na luta, né, me perdi aqui. O que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores de esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar? Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso que renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Porque ele não está falando da felicidade terrena, né? A gente está falando a questão espiritual, aspectos espirituais da sua felicidade em espírito. Então, gente, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa muito difícil, que vai exigir muito desses trabalhadores da seara do Cristo, mas é também uma bênção divina. Então, eles muito recebem, todos nós muito recebemos, tanto aqui quanto no plano espiritual. Não é uma diversão passageira, então as pessoas que estão só por curiosidade acompanhando um trabalho como esse, estão longe de estarem conectadas com o trabalho verdadeiramente, porque é um lugar de renúncia, de compromisso com Jesus, né? E muitas pessoas acham, a pessoa está ali exercendo a mediunidade só para aparecer. Não é um palco, gente, não é um palco, né? É um trabalho de amor, né? E muitas vezes os médiuns estão ali se anulando partes da sua vida, anulando parte da sua história, renunciando a muitas coisas que eles poderiam estar vivendo para estar ali exercendo esse trabalho. E nós que assim compreendemos a mediunidade como uma faculdade divina, uma faculdade santa, nós temos sempre que colocar esses trabalhadores da seara de Cristo nas nossas orações, nas nossas preces mais verdadeiras, para que eles possam continuar com esse trabalho de luz. E eu acho que é isso que a gente tinha um pouquinho para falar, né? Tem tanta coisa para falar sobre mediunidade, tanta coisa bonita que a gente vivenciou ontem, né? Mas aqui esse evangelho não foi de um médium específico, muito pelo contrário, né? Os espíritos passam essas mensagens para todos aqueles que já praticam a sua mediunidade e para todos aqueles que virão a praticar. Então é muito importante que o trabalhador
que queira assumir esse compromisso com Jesus, se alinhe com esses ensinamentos, né? E saiba que a mediunidade praticada com amor salva vidas. Muito bom. É isso, gente. Então, acho que deu pra... É como você falou, né, Fê? Tem muita coisa ali que dá para dividir em vários evangelhos, né? Se a gente for aprimorar, mas eu acho que a mensagem foi importante, né, de ser passada. Então, vamos aproveitar que a gente já está no limite do horário e vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo, né, a todos que nos assistiram, a todos que colaboraram, né, para esse momento. Agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade, agradecendo por mais essa semana, agradecendo a espiritualidade que sempre nos auxilia e que possa sempre inspirar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que a gente possa ter força no nosso dia a dia e agir sempre no bem, sendo exemplos do amor de Jesus. Que as equipes espirituais possam auxiliar todos aqueles com os corações que estão em sofrimento, estão aflitos, amparar aquelas pessoas que estão passando fome, que estão passando necessidades, que as mãos amigas possam chegar até elas e que nós possamos estar em harmonia para mais essa semana, para enfrentar os nossos desafios e construirmos, né, o bom tempo no nosso coração, ainda com as adversidades que a gente encontre no caminho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da mensagem, né, que tenham aproveitado também os ensinamentos que foram colocados aqui pela espiritualidade. E tenham todos uma excelente semana e até domingo que vem. Até domingo que vem.